Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do cálculo proposicional, né? Nós iniciamos no vídeo anterior com a operação de negação e, na sequência, nós vamos, então, falar sobre a operação de conjugação de duas proposições, tá certo? Então, o objetivo desse vídeo é estudar um pouco, na verdade, é definir e apresentar exemplos da operação de conjunção, certo? Muito bem. Então, se você tem duas proposições quaisquer, você pode combinar elas usando a expressão e. E com isso você forma então uma nova proposição. Por exemplo, se você tiver essas duas proposições aqui, Carlos é mecânico, o rio está poluído. Tudo bem? Então, essas são duas proposições que você tem. Lembrando que nós não estamos aqui preocupados com o valor lógico delas, tá? Dessas duas, tá certo? Das duas em si, assim, não é a nossa preocupação estudar qual é o valor lógico delas. O que nós queremos é o seguinte, é formar uma nova proposição, né? Essa é uma proposição composta, né? Então aqui está a proposição composta P maiúsculo, que é composta por essas duas proposições simples aqui, né? A proposição Pzinho e a proposição Qzinho. E ela é conectada, essas duas proposições, elas são conectadas pelo conectivo E. Isso forma, então, uma nova proposição. O Carlos é mecânico e o rio está poluído. Tudo bem? Vamos analisar qual é o valor lógico dessa proposição composta aqui em função do valor lógico de cada uma das proposições simples que a compõem. Esse é o objetivo. Porque você não sabe se Carlos é mecânico ou não. Você não sabe quem é esse Carlos. É uma proposição. O rio está poluído. Isso também é uma proposição, né? É uma espécie de proposição aberta. Você não sabe qual é o rio, tá certo? Então você tem as possibilidades da proposição P ser verdadeira ou falsa e a proposição Q também, ela é verdadeira ou falsa. E aí você pode pensar o seguinte, olha, essa proposição composta, o valor lógico da composta vai depender do valor lógico das duas proposições citadas acima, que a compõem, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, na primeira coluna, os possíveis valores lógicos da proposição P, os possíveis valores lógicos da proposição Q, e nós vamos combinar elas, tá? E aqui nessa terceira coluna, nós vamos colocar qual é o valor lógico da proposição P e Q, em função das duas proposições originais. Então, olha só, se a proposição Carlos é mecânico e a proposição o rio está poluído, se ambas forem verdade, o que vai acontecer com essa composta aqui? Você vai ter uma proposição composta e você tem uma verdade e uma nova verdade. Então você tem uma verdade e outra verdade. O que você espera? Você espera que essa proposição composta aqui, que é formada por uma verdade e outra verdade, você espera que isso seja verdade. Tá? Agora, imagina o seguinte: Carlos é mecânico é uma proposição verdadeira, o rio está poluído, suponha que essa seja uma proposição falsa. Essa é uma possibilidade. A primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. O que você espera da proposição composta? Carlos é mecânico e o rio é poluído. Ou seja, você está falando uma verdade e uma coisa falsa na mesma proposição. O que você espera que o resultado final seja? Falso. Você espera que seja uma coisa falsa. Você fala uma verdade e uma coisa falsa, o resultado você espera que seja uma coisa falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, de novo, você está falando uma coisa falsa e uma coisa verdadeira, isso você espera que seja uma coisa falsa. E as duas podem ser falsas também, né? Carlos é mecânico, pode ser falso, o rio está poluído, pode ser falso. Então você estaria falando uma coisa falsa e outra coisa falsa, né? Então o que você espera que seja o resultado final? Uma coisa falsa também. Então, baseado nessa tabelinha aqui, ó, baseado nessa tabela, nós podemos definir o que vem a ser a operação de conjunção, tá? Então, a conjunção de duas proposições P e Q é a proposição que nós vamos denotar por P, chapeuzinho Q. Isso aqui é só uma anotação, é uma anotação bastante útil. Bastante útil, não sei como é que eu vou dizer,
mas ela é bastante comum, né, na parte de lógica, computacional especialmente. Tá? Então, essa vai ser a notação de P e Q, tá? Para a gente. E é o seguinte, o valor lógico dessa proposição aqui, da nova proposição, que você conecta duas com o conectivo E, ela vai ter o valor lógico V, ou seja, ela vai ser verdadeira, apenas quando a proposição P e a proposição Q tiverem ambas valores lógicos V, simultaneamente. Nos outros casos, o valor lógico dessa nova proposição aqui vai ser falso, que é o que nós vimos antes. Ou seja, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós esperávamos que acontecesse, é definido aqui como sendo de fato isso. O que nós esperamos está definido aqui. Tudo bem? A tabela verdade da conjunção, então, se as duas proposições forem verdadeiras, a P e a Q, então a conjunção vai ser verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado final vai ser falso. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, então o resultado é falso. Se as duas forem falsas, o resultado final é falso. Certo? Então essa é a conjunção, essa é a operação de conjunção. Observe que aqui é o seguinte, ó, que é o que eu estou batendo na tecla de vocês. Nós não estamos preocupados, você pode perceber, nós não estamos preocupados em julgar a veracidade das proposições. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos estudando o valor lógico das proposições. Quando nós vamos definir uma operação, uma nova operação, nós precisamos dizer quando que a nova proposição formada ela é verdadeira e quando que ela é falsa, em função das proposições que a compõem serem verdadeiras ou falsas. E é isso que nós fizemos aqui. Né? Se as duas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se alguma das duas for falsa, o resultado é falso. Certo? Então, esse é o nosso objetivo com o cálculo proposicional. Você já deve ter entendido isso. Vamos assumir essas duas proposições aqui como sendo verdadeiras. O céu é verde, 3 mais 7 igual a 10. Tá? Você percebe que a primeira, a proposição P, ela não é realística. E eu coloquei isso de propósito. Coloquei isso de propósito. Por quê? Porque eu já falei para vocês que a lógica, ela não se preocupa com as verdadeiras, com as verdades realísticas. Ela não se preocupa com isso. Nós estamos preocupados só com o valor lógico das proposições. Tá certo? É só isso. Não estamos interessados em julgar e nem na realidade. Tudo bem? Então, se eu disser para vocês o céu é verde, essa é a proposição verdadeira, ela é verdadeira. Então, você vai tratar ela como verdadeira. Vamos indicar o valor lógico das seguintes proposições. O céu é verde e 3 mais 7 é igual a 10. Detalhe, né? Essa segunda aqui, ela é realística. Ela é realística. Dependendo da onde também, tá? Nos inteiros ela é realística. Tem conjuntos em que ela não é real. Ela não é realística em certos conjuntos. Mas vamos lá. Nós estamos assumindo essas duas verdadeiras. E eu estou formando a seguinte proposição. O céu é verde e 3 mais 7 é diferente de 10. Tá? Então aqui, ó, a primeira proposição ela é uma proposição verdadeira. A segunda é uma proposição falsa. E eu estou conectando as duas com o conectivo E. Ou seja, estou fazendo uma conjunção aqui. A operação que eu usei foi conjunção. Então o resultado é falso. Tá? O céu é azul e 3 mais 7 é igual a 10. Então você percebe aqui, o céu é azul é uma proposição falsa, porque a proposição verdadeira é o céu é verde. Tá? Então essa aqui é falsa, essa daqui é verdadeira. Tá? Então eu tenho elas conjugadas, né? Usei a conjunção aqui, obtive uma proposição falsa. O céu é azul e 3 mais 7 é diferente de 10. Essa primeira é falsa, a segunda também é falsa, então o resultado da conjunção é falso. O céu é verde e 3 mais 7 é igual a 10. Opa, agora eu tenho uma proposição verdadeira, outra proposição verdadeira, conectadas com o E, ou seja, fiz uma conjunção, então agora sim obtive uma proposição verdadeira. Mais exemplos, né? A neve é branca, é uma proposição verdadeira, 2 é menor que 5, também é uma proposição verdadeira. Quando você faz a conjunção de P e Q, então você tem uma proposição que continua sendo verdadeira. Tá? 7 é um número primo, essa é uma proposição verdadeira. 4 é um número irracional, essa é uma proposição falsa. Né? Então, o resultado, quando você faz a conjunção dessas duas proposições, você tem uma verdade e uma coisa falsa, e isso acaba sendo falso.
Π é maior que 4 é uma proposição falsa. Seno de 90 graus igual a zero também é falso. Quando você faz a conjunção, você tem, então, uma coisa falsa. Você tem uma proposição falsa pela conjunção, tá? Π é menor que 4, isso é uma proposição verdadeira. Seno de 90 é zero, isso é uma proposição falsa. Quando você faz a conjunção, você tem, de novo, uma proposição falsa. Tudo bem? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. O que vem a ser a conjunção? Nós vamos fazer isso com as demais operações lógicas, e percebe que nós sempre estamos interessados em estudar o valor lógico de uma proposição composta a partir do valor lógico das proposições que a compõem. Só isso. A definição de uma operação, a definição é boa quando você fala, olha, o valor lógico da composta é esse, quando tal coisa acontece, e ela é falsa quando tal coisa acontece. Então, isso é dar uma boa definição em termos lógicos, né? Isso é dar uma operação, é definir uma operação na lógica. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.